Segue-me. É um convite simples, às vezes expressado por uma mãe a um filho, por um irmão a uma irmã, por um amigo a outro. É um convite que requer confiança, crença, ação. Requer que deposite sua fé em uma pessoa que lhe guiará a segurança, a paz. Há muito tempo, Jesus Cristo falou estas simples palavras a seus amigos mais próximos, e seu convite ainda é válido hoje. Vem e segue-me. Segue-me e te mostrarei como amar ao próximo e amar a si mesmo. Segue-me e te mostrarei como se arrepender e como ser perdoado e como perdoar os outros. Segue-me para mudar de rumo, para recomeçar, para navegar nas tempestades da vida e nas tempestades da morte. Segue-me para encontrar propósito, o teu propósito, o propósito de Deus. Ele nos ensinou o caminho, Ele nos mostrou o caminho. E quando seguimos o seu caminho, encontramos vida nova. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. O meu pecado e dor Jesus levou, tomou em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou. Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador, mas não eram os cravos que o prendiam na cruz. Foi o meu pecado que matou Jesus. O dia fez-se em trevas e o universo inteiro estremeceu. A multidão perdida viu que aquele era o Filho de Deus. O véu do templo se rasgou e hoje eu posso entrar no Santo dos Santos. Venho adorar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Bem no meio da festa, o diabo começou a ouvir passos fortes que tremiam toda a terra e foi conferir.
as portas se abriram, ao Cordeiro viu, e como um leão Jesus rugiu. Caiu como serpente, todo o principado se prostrou. O leão de Judá pisou bem forte e os esmagou. Tomou as chaves das mãos do diabo, abriu minhas cadeias e me resgatou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. Lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá, entre os mortos não devia procurar. Viu o jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Olhou nos seus olhos pelo nome, ele a chamou. Ela reconheceu a voz do mestre: Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus,
dia em que a morte enfrentarei, verei que lá em plena glória, vitorioso vive e reina o meu Jesus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olá, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus permaneça com cada um de nós. Hoje é um dia especial no calendário cristão. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, a Páscoa de Cristo. A razão: Jesus não está mais na cruz, Jesus não está mais na sepultura, mas Jesus está vivo e reina para sempre. Aleluia! Isso é a nossa Páscoa, é a Páscoa cristã. E nesse momento eu quero conversar com você num texto da Palavra de Deus, em Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo 13 até o versículo 31. É um texto bem conhecido, eu mesmo já tenho ministrado para a igreja e em muitos lugares com esse mesmo texto, mas sempre na Palavra de Deus nós encontramos situações e aplicações diferentes para o que Deus deseja fazer por nós e através de nós. Então vamos ler Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus discípulos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntaram, ou melhor, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto,
e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. E voltaram dizendo terem uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu próprio respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que o Senhor nos abençoe neste momento de meditarmos a sua palavra, que o Senhor nos edifique. Eu tenho certeza que nesse dia especial de Páscoa, Deus tem algo para nos falar ao coração. Nós vivemos em tempo de comunicação visual e de comunicação rápida. O que acontece do outro lado do planeta, rapidamente ficamos sabendo. Gostamos de ouvir, mas também gostamos muito de ver as notícias, e vemos até pelo nosso aparelho de celular. Nossos smartphones e iPhones e os nossos iPads e tablets e notebooks. Nós estamos acostumados com a tecnologia. No entanto, nesses dias em que estamos vivendo isolados, estamos vivendo essa pandemia, poucos têm se despertado para o que Deus está fazendo. Assim como aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, estavam na companhia de Jesus, mas não conseguiam enxergar o que estava acontecendo na vida deles. Eles, naquele momento, tinham um grande privilégio. Eles tinham a visão, o contato e a companhia do Cristo que ressuscitou. Muito bem, talvez nós estejamos tão preocupados com os nossos afazeres, com o nosso futuro, com a economia, com a nossa saúde, com a saúde dos nossos queridos, que não tem tempo, ou não temos a visão, não enxergamos o que Deus está fazendo em nosso meio e na nossa vida, a companhia do Senhor em todos os momentos. E é claro, me recordo aqui de quando Jesus está se despedindo dos discípulos, ele está ordenando que eles façam discípulos de todas as nações, as etnias, mas ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos tempos. É claro que o Senhor está conosco em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Isso é celebrar a verdadeira Páscoa de Cristo. Mas aqui vai uma grande observação que eu faço como pastor. Não sou um cientista, sou apenas um pastor que gosta de observar a história e o que está ao nosso redor. Nós vivemos em um mundo tecnológico, ofuscado por um conceito de vida materialista. O que mais nos frustra não é nem a questão do coronavírus, da pandemia, mas o que mais nos assusta nesses dias
porque somos materialistas, não podemos fazer as coisas que nós gostamos de fazer, ir aos restaurantes, às lanchonetes, andarmos nos shopping centers. O que mais nos assusta é não termos como gastar o que temos. O que mais nos assusta é não podermos viajar para conhecer o mundo, é estarmos restritos ou isolados dentro do nosso gueto. E eu diria até gueto familiar, os nossos apartamentos, as nossas casas ou chácaras, ou barracos, seja lá como for, aonde você mora, aonde você vive. A verdade é que o medo do coronavírus nos colocou em isolamento e nos obriga a perceber que Deus está presente na nossa vida e que Deus está vivo, ativo, simplesmente se manifestando em cada coração. Fique atento. Emaús era uma cidade pequena, era uma vila, ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Esses homens saem de Jerusalém vivendo um tempo de frustração. E é claro, quando eu uso a expressão frustração, tudo aquilo que eles sonhavam, tudo aquilo que eles desejavam não aconteceu. Aquele que eles pensavam que ia ser o Messias, que ia salvar, que ia liderar o povo, ia restaurar o povo, ia ser o enviado de Deus, agora está morto na visão deles. E eu penso é que nós não temos tempo, ou não temos a visão clara para olhar para o que Deus está fazendo. Aqueles homens estavam frustrados. E eu quero chamar esta palavra, nesta manhã, a Páscoa em meio às nossas frustrações. Eu vou repetir: a Páscoa em meio às nossas frustrações. Você não sabe o que vai fazer, ou você não sabe como vai ser o futuro daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses. A bem da verdade, nós não sabemos, mas nós temos uma certeza e uma segurança: Deus está conosco, aleluia. Eu vou me valer dessa caminhada de 11 quilômetros, que na verdade, esta caminhada de 11 quilômetros daqueles homens se transforma numa caminhada de 22 quilômetros, porque quando eles descobrem quem é que está com eles voltam aqueles 11 quilômetros para anunciar aos discípulos que de fato Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. Agora, eu quero lembrar desse texto num correlato lá em Marcos capítulo 16, anuncia que eles não acreditaram nestes homens, como também não acreditaram nas mulheres que vieram anunciar. E eles mesmos não creram no que as mulheres tinham anunciado. Mas lá em Marcos, nesse texto correlato do capítulo 16, anuncia que eles não foram levados a sério. Bom, mas vamos nos voltar para o que Deus quer nos ensinar, a Páscoa em meio às nossas frustrações. Em primeiro lugar, aprenda a enxergar além de suas preocupações pessoais. Aqueles homens andavam, eles pararam com o rosto entristecido. Um deles até perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Ele está frustrado, você está aí em Jerusalém, você não vê o que... Ele não sabia que era Jesus que estava com ele, ele não tinha visto de fato quem era. Não permita que suas preocupações do dia a dia, às vezes você está tão preocupado com tudo que vai acontecer, com a economia, com a sua saúde, com a segurança de sua família, que você não percebe que Jesus está ao seu lado o tempo inteiro, todos os momentos. Há um texto lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 18 em diante, que narra a história de Eliseu. O rei da Síria queria fazer uma emboscada para o rei de Israel, mas Deus falava com Eliseu.
e Eliseu contava para o rei, e aí o rei se safava daquela emboscada, a ponto do rei da Síria pensava, tem algum espião que conta tudo isso. E então os soldados dele disseram, não tem espião, tem um tal profeta lá em Dotã, um tal de Eliseu, que tudo que o senhor fala aqui, Deus fala para ele, e ele fala para o rei. E aí o rei manda a Dotã um grande exército para levar Eliseu preso. E eles cercam Dotã, aquela pequena cidade. E o que é interessante, que Geazi, que era o moço que trabalhava com Eliseu, ele se levanta de manhã cedo e vai desesperado. Nós estamos cercados, ele está desesperado. E Eliseu disse, mas como que é isso? Aí ele olha, mas maior é o número daqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E Geazi não estava vendo nada. Então Eliseu orou por ele e disse, Senhor, abre os olhos dele, que ele veja. Então Geazi olha para as montanhas e tinha cavalos, carros de fogo descendo das montanhas. Era o exército enviado por Deus para realizar o grande livramento de Eliseu e de seu povo. E a história continua. Quando aquele rapaz vê, então Eliseu consegue, eu não vou aqui diluir mais a história, porque ele consegue o livramento do Senhor por causa de uma visão especial de Deus. Aprenda a enxergar além das suas preocupações pessoais. Se você está caminhando como aqueles discípulos de Emaús, se você está caminhando como aquele moço que trabalhava com o profeta Eliseu, aprenda a enxergar a ação, o agir e o poder de Deus na sua vida, na sua família, aleluia. Em segundo lugar, aprenda a ouvir Deus através das pessoas. Olhem, observem bem que eles narram para Jesus, algumas mulheres nos deram um susto, contaram que foram lá de madrugada e não tinham corpo, que viram um anjo e tal, e eles simplesmente não deram. Simplesmente eles não se preocuparam com o testemunho daquelas mulheres. Não ouviram Deus através daquelas mulheres. Talvez porque fossem mulheres e na cultura do judeu não se levava muito a sério. Mas era Deus agindo. Às vezes, quando nós estamos tão distraídos, nós não lemos a ação de Deus na nossa história e nem na história humana. Em terceiro lugar, aprenda a sentir e ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Quando Jesus diz, como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram, no versículo 25 e o versículo 32, e perguntaram, depois que eles viram Jesus, que eles entenderam que era Jesus, não nos ardia o coração, ou seja, coração fechado, porque eles estavam tão preocupados com seus problemas pessoais, que não viram que o próprio Jesus estava ali. Pare, pense um pouco, sentir e ouvir Jesus na sua vida. Isso é a celebração da Páscoa. Para eu concluir, eu vou buscar num livro de Philip Yancey, um escritor precioso. Tem um livro escrito por Yancey, Encontrando Deus nos Lugares Mais Inesperados. E nesse livro de Yancey, ele narra a história acontecida na África do Sul, na época da política do apartheid. E é uma história de uma mulher, de uma jovem chamada Joana. E ela teve uma visão, depois que a prisão em que Mandela ficou por 23 anos, virou ali um antro de pessoas, de prisioneiros, uma gangue terrível, violenta, obrigava as pessoas a fazerem o que
eles queriam, e as autoridades faziam vistas grossas a tudo aquilo que acontecia. Era a prisão mais violenta de toda a África, mas foi exatamente lá que aquela moça decidiu fazer o seu trabalho em nome de Deus e amar aquelas pessoas em nome de Deus. Bom, antes de Joana chegar ali naquela prisão, tinha ocorrido, um ano antes, 279 atos de violência naquele período. Quando ela começou o trabalho, as coisas começaram a mudar, e ela ia todos os dias e falava com um, falava com o outro, e ministrava o perdão, e ela começou a ministrar o perdão de Deus a cada um, até que os atos de violência foram diminuindo. Um ano depois dela ministrar naquela prisão, um ano depois exatamente, foram reduzidos a 2 atos apenas de violência. A BBC de Londres viu aquilo e resolveu entrevistar esta jovem. Philip Yancey, que é jornalista e escritor cristão, também acompanhou essa entrevista pela BBC. Então lhe perguntaram, a pergunta é, como ela conseguiu tal façanha de apresentar Deus para aqueles criminosos e perigosos, e como ela conseguiu transformar aquela violência toda em paz na vida daquelas pessoas e naquele ambiente. Joana respondeu, e a sua resposta ficou famosa, está narrado no livro Encontrando Deus nos Lugares Mais Inesperados. E ela responde, bem, o que eu quero dizer para vocês é que Deus estava lá naquela prisão o tempo inteiro. Eu tive apenas que torná-lo visível para aqueles homens. Ah, meu querido, Páscoa é isso. Deus está agindo vivo, poderosamente, o tempo inteiro. Nós cristãos precisamos torná-lo visível. Aqueles homens que estavam em Emaús não conseguiam enxergar, mas Jesus se tornou visível para eles. E aí eles vão anunciar, e as pessoas ainda não conseguiam entender a ressurreição. Torne o Senhor visível na sua vida, na sua família, entre seus amigos. Deus o abençoe nessa Páscoa. Amém. Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava com
condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Esse é um tempo para orarmos com você, é um tempo para ministrarmos e agradecermos a Deus a morte e a ressurreição de Jesus. Feche seus olhos agora na sua casa, coloque-se diante do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor tem ministrado, mas agora, Senhor, abrimos o nosso coração, a nossa visão espiritual para ver a ação do Senhor na nossa família, na nossa vida, no nosso país, no mundo inteiro. Pai amado, nós te louvamos, porque a morte não encerrou a história, mas a ressurreição é uma verdade poderosa que transforma a vida. Te louvamos, ó Pai, pela Páscoa de Cristo, pela ressurreição do Senhor Jesus. Agora leva a tua bênção a cada família, leva a tua bênção a cada pessoa, leva a tua bênção a cada autoridade, leva a tua bênção a cada segmento social que precisa ver com clareza a ação do Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a ternura, a comunhão e a consolar do Espírito permaneça com todos os irmãos e todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a você, meu irmão. Deus abençoe a você, minha irmã.